é um menino que gosta de menino, tá? Mas depois, com o tempo, tu vai te acostumar, tu vai entender o que é isso. Não é nada anormal. A gente, desde criança, desde cedo, a gente se descobre se gosta de brincar com bola, com carrinho, ou se gosta de brincar de boneca. Olá, sou Magda Strasse, artista multimídia, atriz performática, apresentadora, animadora de eventos, a diva do show business trans do Pará. Eu sou Vanessa Vartan, cabeleireira, maquiadora e estilista. Hoje eu sou empresária, tenho uma linha de cosmético de cabelo e tenho uma linha de maquiagem, linha própria. Como é se descobrir uma pessoa trans? É complicado, tá? Então, desde criança, você, de 9, 8 anos em diante, você já sabe que você é uma criança diferente, que você se vê naquele corpo, mas não se reconhece. Eu sempre me vi menina. E aí, como é isso, a gente se descobrindo? É complicado, é uma barreira grande e há muitas emoções nessa transição toda. Quando me descobri primeiramente, me descobri gay, que na época eu tinha 14 anos e ninguém me falava nisso, né? Quando eu fui falar com a minha mãe sobre eu tinha 3 amigos que a gente não se desgrudava de colégio, de nada. E os meninos do colégio sempre me chamavam de gay, e eu não sabia o que era gay. E aí eu fui perguntar para minha mãe o que era gay, por que os meninos estavam me chamando de gay. E aí eu lembro bem essa fase, esse dia da minha vida, que a minha mãe estava guardando roupa no quarto, né? Dobrando roupa, guardando. E eu falei que eu queria falar com ela. Eu tinha entre 14 para 15 anos. E aí eu falei que eu queria falar com ela várias vezes. E ela falava, por que tu não fala logo? Por que tu não fala logo? Eu tô terminando aqui, eu já vou trabalhar. E a minha mãe sempre foi muito ocupada. E a gente não tinha tempo de conversar, porque ela tinha 10 filhos. Eu sou de uma família de 10 filhos, de 10 irmãos. Então ela olhou pra mim e falou, tu quer falar que tu é gay? Eu já sei que tu é gay, mas na verdade eu queria perguntar o porquê que os meninos no colégio me chamavam de gay. E aí eu disse, não, eu queria saber se eu sou gay realmente, o que é gay. E aí ela me falou. Sempre gostei de brincadeiras de menina, de brincar de casinha, arrumar boneca, maquiar boneca, essas coisas. Então papai e os meus irmãos começaram a perceber que eu era diferente. Tinha alguma coisa ali. E apesar de eu usar cabelo cortado de menino, eu sempre tive cara de menina. Corpo feminino. E o papai tinha uma loja. Meu pai era um grande alfaiate. Costurava para os grandes empresários, para os grandes políticos de Belém. Ele tinha a loja dele. E às vezes eu entrava na loja do papai para fazer um mandato. Ele disse, mas vá comprar uma linha ali para mim, vá comprar um zíper que eu estou precisando para colocar no terno do meu cliente. E aí às vezes tinha cliente lá que falava assim, ai, linda a sua filha. E o papai falava, não é uma menina, é um menino. Ah, mas ela parece uma menina. Então desde aquele tempo ali o papai já começou a perceber que eu já estava chamando a atenção. Então a minha transformação foi uma transformação assim muito natural. Ao ponto que o papai me levou num médico, num endocrinologista. Então ele fez o levantamento do meu DNA. Quando saiu o resultado, foi muito engraçado. Porque eu fui buscar o resultado com o papai, no médico, e o médico falou assim pro papai, olha, se prepare que este menino aí nasceu menino, mas tem uma mulher presa neste corpo. E esta mulher vai aflorar, já está aflorando. Porque no exame que nós fizemos aqui,
80% do DNA dela é feminino, 20% é masculino. Então é uma mulher presa num corpo masculino. E eu não sabia o que era gay. Na minha cabeça, gay era uma doença. Então eu achava que eu tava com alguma doença, tipo assim, eu tava com uma gripe, eu tava com uma doença qualquer. E aí, a partir desse momento, a mamãe começou a me levar em alguns locais, assim, que eu lembro, um dia eu tava numa igreja, na frente, com o pastor, e o pessoal da igreja falando, sai Pombagira, sai Pombagira, sai Pombagira. E eu saí de lá e perguntei, mãe, e aí, o que é que tá acontecendo? O que é isso? O que é Pombagira? O que é gay? Não te preocupa, que não é nada demais. E outra vez eu acordava, a mamãe já me levava para outro lugar, e eu fui um dia para um terreiro de Umbanda, entendeu? Que eu lembro também que eu tava no meio de um círculo de várias pessoas dançando, entidade, tal. E alguém falou pra mim que eu tinha uma pombagira, que eu tava com uma pombagira, que eu tinha uma pombagira, eu era uma pombagira. E essa fase da minha vida foi muito cruel, porque eu não tinha respostas, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu só vim descobrir isso depois de anos, assim, que eu fui começar a entender. Mas eu fiquei muito perturbada com isso, eu fiquei, nossa, o que está acontecendo? Então, meus amigos também passavam pelas mesmas coisas, pelos mesmos problemas, e foi quando a gente conversava muito sobre isso e a gente foi descobrindo como é que era o procedimento, pelo que a gente estava passando. Mas, na época, eu agradeço muito a minha mãe por tudo que ela tentou fazer, o que ela fez na época, até que ela encontrou o endócrino, que ela trabalhava na prefeitura, né, de Mosqueiro, e na época esse endócrino era aqui em Belém, eu vim com a minha mãe e ela falou com eles sobre a questão hormonal, que eram os hormônios que a gente tinha mais feminino do que masculino e tal. E que realmente esse lado do trans, o trans vai se formar é a partir do 3º mês de gravidez. Então aquele lance que as nossas avós falavam que a mãe não podia desejar alguma coisa e tal, era justamente isso. Elas tinham razão, mas era no 3º para o 4º mês que estava se formando toda a parte sexual do feto, né, da criança. E aí foi que eu comecei a ter já mais noção do que realmente eu era, e que eu não tinha nenhum problema, e que eu ia ter que enfrentar isso da minha maneira e do meu jeito, e como era que eu ia lidar com isso. Que a minha preocupação não era saber o que eu tinha, se era uma doença, se era algo, o porquê gay, que eu achava que gay era uma doença. Eu queria entender, era como eu ia lidar com isso. E foi quando um dia, depois de todo esse percurso todo, que a minha mãe chegou comigo e falou: a partir de hoje tu tem que estudar muito, tem que ser uma excelente profissional, que tu vai enfrentar uma barra muito grande. Tu vais enfrentar um mundo desconhecido, onde as pessoas só estão para te atacar, para te julgar. Então você precisa ser uma boa profissional para você se destacar e viver do seu trabalho, e sem depender de pessoas para dar um emprego para ti ou não. Eu tive a sorte de ter uma família que me acolheu, que me acolhe até hoje, que me aceita. Mas isso é muito raro. Tem muitas famílias que já não aceitam você ser gay. Você ser trans é mais complicado ainda, né? Então, não é toda família que aceita. Às vezes a mãe aceita o filho que é gay, o filho que é trans, mas o pai não aceita. Às vezes o pai é mais liberal, aceita, mas a mãe não aceita. E por que existem muitas trans que se prostituem? Porque elas foram jogadas na rua pela sua família. Não teve apoio de pai, não teve apoio de mãe. Às vezes até tem da mãe, que a mãe é mais, como é que fala assim, é mais sensível, porque ela que nos deu a luz, né? Que nos pariu. Mas, por esse motivo, elas vão para as esquinas se prostituírem.
Então é muito difícil ser uma trans, peitar a sociedade. Hoje está muito mais fácil as coisas, né? Graças aos grandes avanços do movimento LGBTQIA+PN+. Por quê? Foram anos de luta. Eu sou uma militante. Então, eu sou uma guerreira. Eu sou uma sobrevivente. Porque você imagina, eu surgi em plena década dos anos 70. E aí eu ganhei, participei de concurso de beleza. Eu ganhei o Miss Pará em 79, Miss Brasil em 80 e Miss Universo em 81. Eu saí na capa do Jornal Liberal e da província do Pará, com a faixa, botaram assim a manchete, não, Belém elege a primeira Miss Pará gay. Naquela época não se falava trans, né? Falava travesti. E eu saí na capa do jornal. Nossa, chocou. Belém ficou em pânico. Eu passei 5 dias dentro de casa, trancado, sem sair, sem ir pro colégio. Aí tá. Passou isso tudo, um dia eu saí com o papai, vamos no comércio. Eu nasci aqui no bairro do Reduto, no centro de Belém. E aí nós fomos no comércio, eu e o papai. Quando nós dobramos ali a João Alfredo, do lado do Banco do Brasil, os lojistas me viram e o povo gritava, lá vem a Miss Pará gay, ai, ela é linda, ela é linda. Correu gente para tirar foto comigo e queria me beijar e queria me abraçar. O papai ficou em estado de choque. O papai disse, meu Deus, eu não saio mais com você. Eu disse, papai, agora eu sou famosa. Eu sou a Miss Pará, eu estou no jornal. E foi maravilhoso esse momento com meu pai, foi muito emocionante. A vida afetiva de uma pessoa trans, eu já tive 4 relacionamentos bem duradouros e eu achei bem tranquilo e normal. Eu tive um relacionamento que foi de 10 anos, que foi meu primeiro relacionamento, na época eu tinha 18 para 19 anos. E nós moramos juntos. A gente começou, ele era meu cliente no salão, já era cabeleireira. E daí começou a rolar um clima entre nós. E aí a gente começou a paquerar e depois dessa paquera foi mais forte, né? Ele era de Fortaleza, mas ele morava em Mosqueiro já. E aí a gente já estava 3 meses juntos, e aí ele chegou em casa já com uma mala, a roupa dele toda pronta. Ele falou, ou eu fico com você, ou eu volto para minha cidade. E aí eu disse, não, vamos seguir. E nós vivemos juntos 10 anos, e foi um relacionamento maravilhoso, e onde nós separamos por motivo mesmo de... Não era incompatibilidade de gênios, era incompatibilidade de sonhos. Porque ele estava querendo uma coisa e eu estava querendo outra e eu não larguei. Eu preferi sair da relação e continuar meu sonho. A minha vida afetiva teve os altos e os baixos. Momentos bons e momentos ruins. Por quê? Não é todo homem que tem a coragem de assumir uma trans. E dizer, ela é meu caso, eu sou o marido dela, né? Então todos nós que somos LGBTs passamos por isso, tanto os gays como as lésbicas e como as trans. Mas tive homens maravilhosos na minha vida, namorados maravilhosos, mas só tive um grande amor na minha vida, que foi em São Paulo, que eu fui fazer show para lá, passei anos morando em São Paulo e fazendo show lá nas melhores casas de São Paulo. E eu conheci um rapaz de família rica, de família tradicional paulista. E este rapaz tinha uma descendência de família italiana com brasileira, né? A mãe era paulista e o pai era italiano. E foi um relacionamento maravilhoso. Foi o homem da minha vida. Me deu carinho, me deu tudo, me tirou do hotel, alugou um apartamento. Nós só não morávamos juntos, mas todo dia ele estava comigo, porque ele morava com a família. Conheci o pai dele, conheci a mãe dele, tanto é que ele veio para Belém conhecer a minha família. Veio passear aqui, ficou 1 ano comigo aqui em Belém e voltou para São Paulo. Na verdade, nós nunca terminamos esse relacionamento. Ele foi para lá e eu fiquei. Um belo dia ele me ligou para a casa do meu pai ou da minha vizinha, porque naquela época não existia celular, e ele disse, comprei um apartamento para nós, vou mandar sua passagem, você vai embora para cá, venda a sua casa. Eu disse, de jeito nenhum.
Meu pai já está com uma certa idade. De repente eu vou para aí, meu pai falece, eu não vou ver meu pai? De jeito nenhum. Não vou não. E ficou por isso mesmo. Ele voltou, ficou lá e eu não voltei mais. Sobre preconceito e discriminação, sim, eu já sofri. Mas eu sofri na época de colégio também, porque os meninos, como eu era um garoto, só que eu era um garoto afeminado. E eu já demonstrava isso com as roupas que eu ia pro colégio, acessório, alguma coisa, pulseira, colar. E eu não gostava de futebol. E a nossa tinha uma como é que chama? Uma matéria, né? Que era a física de esporte. E eu nunca fazia, porque sempre era futebol, e eu sempre não fazia. E aí, uma das vezes, a professora, que era a nossa professora de esporte, né? Chegou comigo e perguntou por que eu não queria fazer. E aí eu falei que eu não gostava. Que eu não gostava, que era para ela fazer outra coisa para eu participar, sendo que aquilo era avaliar nota, né? E aí eu comecei a fazer outras coisas dentro da sala de aula para cobrir esse lado do esporte, que era futebol, que eu não gostava. Mas também era quando eu sofria muito, né? Porque quando eu participava dos grupos de futebol, era horrível, porque assim, os meninos são muito... As pessoas na escola, você sabe lidar com você, mas com o outro não. Então os meninos sempre foram assim meio preconceituosos devido, acho que, à família, pais, né? Porque eu também tive um pai que era muito rígido. Meu pai era lutador de boxe. Então, quando ele descobriu, eu peguei uma surra assim, incrível, maravilhosa, que eu não esqueço nunca. Eu dormi fora de casa, fui dormir na casa de um amigo. Ele me bateu muito. Só que aquilo não fazia com que eu desistisse de nada do que eu tinha pensado para minha vida. Porque eu já sabia que eu queria seguir uma carreira, eu sabia o que eu queria e não era aquilo que ia fazer eu mudar. O preconceito até hoje existe para todas as áreas, né? Para todos os segmentos da sociedade. O meu maior preconceito que passei foi durante o colégio, porque eu nasci aqui no bairro do Reduto, eu estudava no colégio Benjamin Constant, né? E no colégio, aí eu já estava nessa transformação, já tinha meu cabelo Chanel, né? E devido aos meus hormônios naturais ser muito forte no meu corpo, já estava nascendo seio em mim, sem eu precisar tomar injeção, hormônio injetável, oral, nada disso. E aí eu fui agredida no colégio por meninos, por alunos que rasgaram a minha roupa, me bateram, cortaram meu cabelo, parte do meu cabelo. Então foi uma agressão muito grande que eu sofri no colégio. E a direção do colégio não me protegeu na época, não me socorreu, entendeu? Cheguei na minha casa machucada, sangrando, toda rasgada. E isso foi o maior preconceito que eu sofri nessa minha transformação, quando eu estava na minha ascensão como trans. Eu ainda não era a Magda que eu sou hoje. Eu não fazia show ainda nessa época. Eu ainda não era a Miss Pará, não tinha título de beleza ainda. Eu era uma adolescente. E isso, até hoje, me traumatizou muito. Por quê? Porque eu não pude mais estudar. Eu fiquei traumatizada. Eu fiquei com medo de voltar para a escola. E aí eu não terminei os meus estudos. Eu parei meu ensino fundamental na 7ª série. Eu não terminei. Entendeu? E isso me traumatizou muito, muito mesmo. Mas é coisa da vida, né? Acontece. Tive sorte de ser só isso, né? Na minha época, quando eu surgi, o que aqui tinha? Tinha as travestis que faziam programas
se prostituiu na Praça da República para sobreviver, para pagar seu quartinho, seu aluguel, para comer e tudo. Aí elas eram agredidas, elas levavam tiros, elas levavam coisas na Praça da República. Tá entendendo? Então, foi o único preconceito mesmo que eu tive forte, foi esse. Depois que eu virei Magda, que eu fiquei famosa, que eu virei artista, nada disso mais me aconteceu. Não fui assim, chacoalhada na rua, não fui apedrejada, não houve ofensas, né, verbais, nada disso. Ser trans na terceira idade é desafiador, porque hoje nós vivemos num mundo onde a beleza e a juventude tá aí na palma do teu celular, na palma da tua mão. Então todo mundo hoje faz plástica, todo mundo quer estar lindo, todo mundo quer estar jovem, e você precisa ser inteligente para lidar com isso. Então, quando você se profissionaliza, quando você se torna uma profissional competente, que você tem seu próprio negócio, você lida melhor com essa questão. Então, eu sempre falo para as trans de hoje, amigas que eu tenho que são mais jovens, que elas se profissionalizem. Porque hoje esse mundo fake, que todo mundo quer mostrar uma vida maravilhosa, todo mundo é filtro, em cima de filtro, harmonização facial, plásticas, isso faz com que, se você não tiver uma mente boa, se você não souber quem você realmente é, você pode cair numa depressão, você pode cair num vício, e hoje isso está muito fácil, porque você tá para todo mundo ver o que você vai enfrentar lá fora. Então, você tem que se profissionalizar muito bem, porque você vai necessitar ter força suficiente para enfrentar esse mundo fake, vamos dizer assim. Eu acho que, aliados nessa caminhada toda das nossas vidas, eu acho que tem que ter união. União, né? A união faz a força. Então, todos nós que lutamos pela causa toda, temos que ser unidos. Temos que ser unidos e somar, pesar na balança. Quem quer o bem da comunidade e quem não quer, né? E quanto à relação de políticas públicas, muitas conquistas nós já conseguimos, mas a luta é grande, a luta é árdua, e eu acho que precisa de mais coisas, né? Porque um grande avanço agora nós temos, que foi poder usar o nosso nome social nos nossos documentos, na nossa certidão. Não precisamos mais fazer a cirurgia de mudança de sexo para ser considerada feminina. Então, grandes avanços foi conquistado pela luta em geral, das ONGs, do nosso movimento LGBT do Pará. Então, são anos de luta, anos de batalha, e muita coisa se alcançou. E isso é muito importante. Mais que políticas públicas, já tiveram algumas que foram aprovadas, que tiveram êxito, que estão aí sendo usadas, mas nós precisamos de mais. Ainda temos muitas conquistas aí que estamos correndo atrás, e com as bênçãos de Deus chegaremos lá. Como é ser uma trans na terceira idade? Eu já me enquadro nesta área, que eu já sou uma jovem senhora que completou agora em outubro 64 anos. De vida, de experiência de vida, e não foi fácil chegar até aqui. Então, você ser uma trans da terceira idade é muito difícil. No meu caso, foi difícil desde lá de trás, né? Porque eu peguei uma barra muito grande para chegar onde eu estou. Mas, graças a Deus, Deus me deu beleza, talento, para sobreviver até hoje. Que até hoje eu faço meus shows e estou aqui, linda, maravilhosa. Tenho minha casa própria, né? Sou feliz, moro sozinha. Mas, o que é que eu falo para as minhas amigas trans? Estudem, façam bastante curso,
Aproveite as oportunidades que agora nós temos trans advogadas, trans médicas, trans na política, deputadas federais, deputadas estaduais, vereadoras. Então, estudem. Agarrem com unhas e dentes as oportunidades que vocês estão tendo hoje pela liberação que a sociedade nos deu. Eu, na época que surgi, não pude ter essa chance. Não tenho um diploma, não pude terminar meu ensino fundamental devido ao preconceito e às agressões que eu sofri. Mas hoje, como está liberado, vocês andam na rua de mão dada, se beijam no shopping, usam seu nome social nas escolas, nas faculdades, nas universidades. Então, estudem para vocês terem uma profissão e terem uma velhice com segurança no futuro. Para que vocês tenham seu carro, sua boa aposentadoria, seu bom plano de saúde. Para você ter uma vida digna na terceira idade e morrer com dignidade. O meu maior sonho não vou mais poder realizar, que era fazer a minha cirurgia de mudança de sexo. Porque eu tenho várias amigas paraenses que moram na Europa, que fizeram lá fora, fizeram no Brasil, vivem muito bem, são operadas, são mulheres completas, mas fizeram mais nova do que eu. Na idade que eu estou agora, passei dos 60 anos, é uma cirurgia delicada e muito arriscada para a idade que eu estou. Então, meu sonho era esse, ser mulher completa, porque eu sou uma mulher na cabeça e na alma, não na genitália. Mas isso não me faz menos mulher do que a mulher de verdade. Porque nós trans nos inspiramos nas mulheres, porque mulher é sensível, mulher é mãe, mulher se preocupa com a criança, um jovem, uma criança drogada, abandonada no meio da rua, não é? Então, o meu maior sonho era esse, era fazer a minha cirurgia de mudança de sexo. Mas como não foi possível, e só agora que há 1 ano, 2 anos, se eu não estou enganado, que ela foi aprovada pelo Ministério da Saúde lá em Brasília, e estão fazendo o tratamento das trans, e as trans estão se operando, eu não posso mais fazer, porque eu já passei da idade. Eu estou na terceira idade, não posso. Se eu tivesse ainda com 30, 40 anos, poderia fazer. Mas na terceira idade, é um risco que eu corro de fazer. Então, isso não vai fazer mais diferença na minha vida, porque eu sempre fui feminina, sempre fui mulher, sempre sou mulher. Né? Tenho um namorado aí e ele fala para mim, você é mulher. Se você não fosse mulher, eu não estaria com você. E sou feliz por esse motivo, né? É isso que eu tenho que dizer. É baseado na minha vida, o que eu passei, tudo que eu passei. Eu só tive forças porque eu não bebo, não fumo, nunca usei droga. Viajei o mundo e nunca caí em tentação alguma. Mas esse alicerce veio da minha mãe, porque ela abria o meu olho, mas não me tolhia. Ela abria meu olho, mas não me aprisionava, porque ela sempre falava que ela precisava, que ela estava me educando para o mundo, e isso foi maravilhoso. Então, eu acho que as pessoas elas têm que pensar mais hoje nos conselhos das mães, mas as mães têm que entender que a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos. A gente quer ser uma empresária, a gente quer viajar o mundo, a gente precisa, sendo que a gente precisa ter o pé no chão. E essa cabeça, esse lado que foi forte que eu tive, porque hoje você encontra muitos jovens indo atrás de ídolos que, de qualquer maneira ou não, ele induz com que você use, né, droga, você use o álcool, você use a prostituição. E você precisa ter essa cabeça, você precisa saber quem você é e o que você quer da sua vida, para você não cair em tentação e mais tarde ficar uma pessoa frustrada ou tentar o suicídio, como acontece muito com as pessoas hoje, porque elas não entendem o poder da palavra não, né? Mas
Elas precisam entender que elas são responsáveis pela sua vida. Então ela só tem 2 caminhos para escolher, né? E aí vai ser um desses 2 caminhos que vai definir quem ela vai ser no futuro. É isso.